Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós temos uma conversa muito legal que é a Jussara da Inglaterra, diretamente na Inglaterra, para ver como que está a situação por lá e ver alguns assuntos lá da Inglaterra. Agora, deixa eu chamar minha convidada, Jussara, diretamente de Leeds, na United Kingdom, na Grã-Bretanha. Nós estamos loucos para te contar como é que está a Inglaterra. Nós vamos falar sobre a Inglaterra, sobre Londres, vamos sobre turismo. Fala um pouquinho para nós, dá um oi para a turma aí, Jussara. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. A gente acompanha o seu trabalho e a gente sabe que o momento de agora é tão importante para que a gente tenha o conhecimento de tudo que está acontecendo, né? E a gente possa ancorar e trabalhar o nosso pessoal, apesar de tudo que a gente está vendo acontecendo aí, né? A gente veio trazer um pouquinho de informação de o que está acontecendo aqui, no país, que eu moro aqui há 13 anos. A gente vai fazer uma voltinha agora, de graça, lá na Inglaterra. Vamos lá, todo mundo, vamos dar um passeiozinho lá. Jussara, quando tu é a guia turística nossa agora, né? Então, vai comandando aí o tour pela Inglaterra. Conta para nós um pouquinho aí, ó. Olha, morar aqui é bem legal porque as pessoas são bem corretas, né? A gente tem uma certa segurança aqui e tudo, só que a Inglaterra, ela faz parte do Reino Unido, que tem a Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte e a Inglaterra, né? Então, por isso que chama Reino Unido, e eles são como se fosse 4 em 1. Essa aí é a Torre Tower Bridge, a Ponte da Torre, né? O pessoal acha que é Ponte de Londres, mas não, essa aí é Tower Bridge, e ela foi construída em 1986. Ela tem 2 níveis, tá vendo? Tem o nível de cima e o nível de baixo, e ela foi construída para que os navios pudessem passar no Rio Thames, tá vendo? Que ela sobe e tal, então foi todo um projeto especial construído para ela. E ela é um ponto turístico maravilhoso lá da Inglaterra, e foi todo um trabalho, um projeto que foi aprovado pelo House of Lords, né, por causa disso. Então, ela se tornou um ponto turístico em 1886. 1886, tá. Vamos olhar aí o parlamento, aqui fala do parlamento, o Big Bang, o que tu me diz? Isso aí é lindo, isso aí, olha que coisa linda, né? Então, é chamado o Palace of Westminster, Palácio de Westminster, né? Ele serve para reuniões tanto da Casa dos House of Commons ou House of Lords. A Casa dos House of Commons é como se fosse os candidatos que representam as pessoas, né? O parlamento, né? E a House of Lords também, que eles são um grupo de pessoas que são apontadas, é como se fossem assim como é que chama no Brasil aí? Existem classes aqui na Inglaterra, né? Tem pessoas que vêm de família, não de família real, mas família nobre, isso que chama, família nobre. Então, os dois eles encontram lá. Inicialmente, o Palácio de Westminster, que agora é o parlamento, né? Ele era a casa real, ele era a casa dos reis, e foi destruído num fogo. Ele é datado desde do século XI, e ele foi destruído num fogo em 1512, e depois disso foi reconstruído. E ele também, o Big Ben, foi construído também depois dessa reforma, porque eles tinham necessidade de colocar um relógio, né, um ponto de turístico, uma coisa assim mais formosa. E, inclusive, eles aumentaram o Palácio de Westminster quando, 1921, por aí, ele se tornou maior por causa da necessidade de incorporar o Império da Índia, porque na época o Império Britânico ele dominava muito a parte que ele dominou a Índia. Lembra que depois o Gandhi quis se libertar da Índia, libertar a Índia do governo inglês, e eles também, tanto as Bahamas, muitas partes ali das ilhas do centro da América, que tem influência inglesa, e Austrália. Então, o Império Britânico ele alastrou e ele dominou o mundo. Então, para acomodar, né, todo esse tipo de burocracia, eles aumentaram o parlamento, e foi também uma das razões pelo qual se tornou maior e tal, mas antigamente era a casa do rei, hoje em dia não é mais.
Aham. E Sara, aí, assim, a gente sabe que estudando assim, ó, estudos mais místicos, assim, não na parte turística, mas a gente sabe que Londres foi toda montada, isso pelo menos os livros falam, que foi toda montada no sentido de controle da humanidade, né? É como se fosse assim o centro do controle até do maligno da humanidade, porque Londres foi criada para dominar, começou até da época da colonização, né? De lá que saíram as conquistas do Brasil e tudo, né? Dos navios, tudo eram os navios ingleses que dominavam, e desde aquela época Londres digamos, um centro assim de controle do mundo, e ainda é hoje, né? Então a gente sabe que é muito lindo os palácios, mas no fundo, assim, a história mesmo desses palácios é um pouco triste, né? A história, infelizmente, é lindo, isso maravilhoso, mas ele é criado assim como um controle da humanidade. Então a gente está hoje nesse sistema atual ali. E Londres, de fato, é um lugar lindíssimo, mas a história do passado, ela é muito, muito negativa. Como são muito lindos por fora, mas energeticamente, né? Quem já visitou esses palácios, energeticamente, a gente sabe que eles são pesados, né? É uma história linda, mas por trás tem muita, muita tristeza, né? Aí você está mostrando a foto do Rio Thames, Pois é. que isso tinha foto de antiguidade também, que aí eles faziam mercados, sabe? Tem muita foto antiga, você vai nos pubs aqui, que, né, a public house que fala, que são lugares que as pessoas viajavam, então tem dormitório em cima e tem restaurante embaixo, você vê as fotos, que ele depois tem uma foto, até que eu mandei para você, que o pessoal fazia mercado em cima da... Pois é. Olha ali o Rio Thames, isso aí é o rio, o pessoal está caminhando em cima do rio, né? Que coisa triste isso aí. Da London Eye, que é aquela roda gigante, ela foi construída para o turismo na época da virada do milênio. E até hoje ela está lá, e o pessoal gosta muito de ver que eles têm uma visão panorâmica da cidade de Londres, construída para o milênio, essa roda. Pois é, Londres tem, eles chamam assim que existe três centros no mundo, né? O centro religioso é o Vaticano, o centro militar é os Estados Unidos e o centro financeiro do mundo é Londres, né? Eu vou falar sobre a City of London, que é isso aqui, né? Isso aqui seria, eles chamam de City of London, isso aí, né? Que é o centro financeiro do mundo, não é mesmo? Isso. Esse é o edifício do pepino, né? Gherkin foi até um escritório de offices, que ele é headquarters, que é o escritório oficial de várias companhias, como a Swiss Re, eu acho que é a Swiss Re, eu não sei exatamente o que é, mas e o escritórios da Sky News, que é um escritório, a Sky todo mundo conhece, né? Então, e ele foi feito por um arquiteto muito famoso chamado Norman Foster. E essa forma dele de sunlight, ele era a forma de um pepino, né? Porque ele é todo de vidro para facilitar a entrada da luz e para que diminuísse o custo de luz. Então, tipo assim, coisa de empreendimento moderno, né? E ele é chamado assim, é um nickname, é o apelido dele, Gherkin, que quer dizer pepino mesmo, porque ele é formado de pepino. Eu estava lendo um assunto que diz assim que o London Eye, né, o olho de Londres, é uma simbologia do olho que tudo vê. E muitas dessas coisas que foi usado aí são dinheiros que veio da monarquia, dinheiros que foi, né, também tirado de nações, inclusive do Brasil, né? Porque quando houve as grandes navegações, os ingleses fizeram no Brasil uma grande limpa aqui, né? Foi Portugal, mas Portugal depois passava para Londres. Então, muito desse dinheiro que hoje está na riqueza londrina é dinheiro brasileiro. Inclusive no Palácio de Buckingham, que tem detalhes em ouro, você anda pela cidade, às vezes você vê estátuas com detalhes de ouro lá em cima e tal. Eles falam que esse é todo o ouro que veio do Brasil. Tu vê, né? Tem nos palácios, nas obras de arte, tal, assim, decorativas dos monumentos, né? Tu vê como é que é. Eu estava vendo também que eles falam que a City of London, que é essa parte ali, ela é considerada como independente na Inglaterra, ela tem mecanismos próprios, assim, ou seja, é um centro, assim, independente, como é o Vaticano hoje, assim, dentro. Então, enfim, tem muitas histórias aí que a gente também não sabe todas, né? Então, até falar, eles falam ali que também esse centro financeiro do mundo é o centro financeiro, como a gente chama, da caba escura, né? Porque dali eles controlam, ele é um povo
que ele tem um braço em cada situação do mundo. É um povo gigantesco que ali, aquele edifício, aquele centro ali, é o centro financeiro onde eles dominam, inclusive, os nossos Brasil, outras coisas, então é o centro do mundo. Então, a gente espera, pelo menos, que todas essa estrutura, né, com a chegada da Era de Luz, ela venha a cair e ser limpada. É um pensamento que nós temos. Ela controla hoje, ainda controla todo o sistema financeiro do mundo, né? 100%. E a gente espera que vai chegar um momento que todo esse sistema venha a ruir, pelo menos para a gente ter acesso à verdadeira abundância que está na mão deles, porque eles dominam em torno de 80% a 90% das riquezas do mundo. Ou seja, sobra uma pequeníssima parcela para toda a humanidade, enquanto um punhado de pessoas que estão nesses locais controlam todo o ouro, todo o dinheiro do mundo. Deixa eu te pedir sobre como é que assim, o pessoal sai muito em barzinho, nos pubs, que são famosos, né? O pessoal londrino costuma sair muito assim, ele é muito disso, ou olha os cafés, assim. Como é que é a vida noturna em Londres? O pessoal sai muito à noite, como é que é a conta aí? O pessoal gosta muito dos pubs, né? Porque aqui na Inglaterra é um lugar frio, apesar de não nevar quase nunca, né? Quando neva o país para. É muito frio. Então os pubs eles são quentinhos, eles são aconchegantes, eles são bem antigos, tem uns que tem lareira, e tá vendo? Aquela lá no fundo tem lareira lá. Então eles são lugares que as pessoas se encontram. A cultura de bebida aqui ela é muito comum. As pessoas se encontram, vão fazer até no enterro aqui, o velório. Depois que você enterra a pessoa, tem o. Eu esqueci como é que chama agora, mas eles vão todo mundo para um pub comer e beber para celebrar a vida da pessoa. É comum. Interessante, né? Sai tudo meio tchuco. Porque eles celebraram a vida da pessoa. Aí as famílias reúnem, que às vezes são pessoas que moram longe. Então, esse é um costume muito tradição aqui. Porque também legal, e eles vão para os pubs, é um lugar de encontro social e tudo, então, e inclusive a maioria dos pubs, eles têm dormitório em cima, onde as pessoas viajam, que antigamente as pessoas viajavam e elas tinham que parar para dormir em algum lugar e comer, então é como se fosse uma posada. Posada, tá. Deixa eu ver aí o Castelo de Buckingham, também é muito famoso. Vou mostrar umas fotos aqui do Castelo de Buckingham, que é um ponto famosíssimo em Londres, que agora está fechado totalmente, está tudo sob lockdown, né? É muito bonito. Existe a troca de guarda no Castelo de Buckingham, é muito bonito. Eu acho que é meio-dia todo dia, uma coisa assim, eu não lembro. Sim, Londres algumas vezes, e é muito interessante a troca de guarda. Tem lugares que você vai, que tem aqueles guardas com aquele chapéuzão lá, que eles nem se mexem. Sim, pois é. Aquilo é muito, muito bonito aquilo lá. Aqui, ó, uma foto aérea também disso aqui, tá? Só que a rainha não tá aí, porque a rainha, pelo que a gente sabe, essa que tem aí, que tá no outro castelo, é uma sósia, mas vamos deixar para lá, porque isso aí... Buckingham é a residência primária da rainha, né? E é a parte administrativa da monarquia. E também tem o castelo de Windsor, que é a casa de fim de semana. Esse aqui é o Windsor. Deixa eu ver. Esse é o Windsor. Esse é o Windsor. Olha que coisa linda. Tem lugares maravilhosos aqui. A landscape, como é que fala? Até paisagem. A paisagem da Inglaterra é linda, porque chove muito aqui, é muito úmido, então é muito verde.